Opa, economia? E agora? E agora, uma pergunta rápida e direta. Você se considera um líder? Não, estou dizendo chefe não. Estou perguntando se você se considera um líder. Pois é, será que liderança já vem com a pessoa? Ou isso pode ser adquirido? Vem no pacote ou a pessoa tem que buscar? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade de serem líderes, outras muita dificuldade, outras nem dificuldade têm. Pois é, a gente vai conversar tudo isso agora com a psicóloga, mestre em administração, a Janaína Fidelis, que está aqui comigo. Janaína, muito obrigado pela sua presença, satisfação recebê-la aqui no programa. Obrigada a você, Fabiana, é um prazer enorme estar aqui falando desse tema tão interessante e instigante, né? A gente sempre escuta essa pergunta, posso ou não posso virar um líder? Pois é, e você, já parou para pensar nisso, né? Quantas vezes você está aí fazendo um papel de líder e às vezes nem sabe, né? E aí eu te pergunto, qual que é o papel, qual que é o lugar mais confortável? O chefe que é líder ou o funcionário que é líder? Nossa, essa é uma pergunta desafiadora, né? Porque liderança implica em algumas atitudes e comportamentos que são muito desafiadores. E quando a gente está ali no lugar do executor, fazendo uma tarefa, né, como profissional e direcionando de alguma maneira as pessoas, pode parecer mais fácil esse lugar. Porque liderança implica em ajudar o outro, em mobilizar o time, em desenvolver, tomar decisões, que são aí, né, alguns aspectos bem críticos da gestão. Pois é, porque eu acho assim, eu já tive a possibilidade de perceber lideranças que não necessariamente eram a chefia e já tive a possibilidade de ver chefes líderes. E parece que o cargo às vezes pesa na hora da liderança e talvez aquela liderança, e a gente pega, por exemplo, o futebol, né? Às vezes aquele jogador que nem é tão talentoso, que nem é tão bom, mas ele é um líder. Hoje o Cruzeiro, por exemplo, tem um jogador que está no banco de reservas e é o líder do grupo. Um jogador que está ali Ele influencia o time, mesmo não estando em campo. Difícil dizer que se a liderança se faz, porque tem muita gente que defende que a liderança se faz pelo exemplo. Mas quando o jogador nem em campo está, que exemplo é este, né? É verdade, porque o líder é aquele que é capaz de mobilizar pessoas rumo a um objetivo. Então você pode fazer isso como um gestor, porque aí você está ali liderando uma equipe, você faz o papel de gestor de pessoas daquele time, você é responsável pelos indicadores, pelo processo, pelas entregas. Então você faz isso pelo lugar que você está. Mas existem muitas pessoas, como você muito bem colocou, que exercem a liderança sem o crachá. Porque liderança é esse poder de influência. Quantas pessoas a gente conhece, acho que você também, Fabiano, já deve ter conhecido, que tem o cargo, mas não tem a influência. Exato. Que estão ali, mas não conseguem mobilizar as pessoas, né? Então, liderança, ela é muito mais do que você ocupar uma cadeira de chefe e dizer, eu sou líder dessas pessoas. Você tem que ter comportamentos que sejam coerentes com esse lugar. E às vezes esse jogador que está lá no time, ele está estimulando, influenciando, desenvolvendo muito mais do que outras pessoas. Uma pergunta instigante que está na tela, inclusive, do canal V Brasil. O que é ser um líder? Líder é aquela pessoa capaz de mobilizar outras, a alcançar algum resultado, atingir um objetivo ou executar uma tarefa. Não está associada ao cargo que você ocupa. Até algum tempo atrás a gente até achava, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e confundia isso com a liderança, que não é liderança. O líder é aquele que realmente é capaz de extrair o melhor das pessoas para que a gente chegue a algum lugar, seja ganhar um campeonato, seja bater uma meta de vendas, seja conquistar mais clientes. Esse é o líder, Fabiano. Pois é, se manda quem pode, obedece quem tem juízo, dá certo talvez nas primeiras horas, né? Nos primeiros momentos ali, uma jornada, mas depois as coisas não vão acontecendo. Vai pelo medo, né? Aí a situação não vai ser legal, né? Não vai ser legal porque você trabalha no comando-controle, que hoje não funciona mais, né? As pessoas, elas têm muita autonomia, elas querem autonomia, elas querem enxergar um propósito no que elas fazem. Então, eu até faço porque você mandou, mas eu não vou continuar fazendo ou não vou fazer da melhor forma possível. Pois é, e aí uma pergunta, o gestor, pelo simples fato, acho que você já até respondeu, mas eu acho que dá para a gente até esmiuçar um pouco mais. O gestor, pelo simples fato de ter o cargo, ele é líder? Ele nasce líder? Não.
ele não é líder, né? Ele pode até ter características de um líder, mas se ele não colocar aquilo em prática, ele não vai exercer a liderança. Essa sabe que é uma questão, Fabiano, muito interessante, né? As pessoas sempre perguntam, eu nasço líder ou eu me formo líder? Algumas pessoas já trazem em sua bagagem características, competências, que são competências de liderança. São pessoas que se comunicam bem, que tomam decisão, que se interessam pelo desenvolvimento das outras pessoas, que são aí competências de um líder. Mas outras pessoas que não têm isso podem desenvolver. Porque liderança é um comportamento observado, e sendo um comportamento, a gente pode desenvolver esse comportamento. Então, dá para ter características de líder, mas dá também para a gente se desenvolver para ocupar esse lugar. Eu costumo dizer, viu, Janaína, que pessoas que têm a formação que você tem, dá para a gente fazer programa de todo quanto é tipo de tema, né? Porque psicóloga, mestre de administração, para ficar nesses dois, porque tem outras questões todas. Mas aproveitando muito a sua visão como psicóloga, que às vezes até o grande público às vezes nem entende, né? Qual que é a força que a psicologia está no RH, por que está na administração, porque hoje as decisões são muito pensadas, né? Então no passado o psicólogo não estava em tantas funções, exatamente porque não tinha essa abertura. Mas uma pergunta, quando você vê uma criança que ela está na brincadeira e ela já tem uma liderança, aquilo ali é um sinal já de que a gente tem uma liderança, não quer dizer que a pessoa vai ser um líder, vai ser um coordenador de algo, mas que ela já tem algumas características positivas a favor dela? Sim, se ela escolher esse caminho da liderança, ela já vai se beneficiar dessas características, né? A gente vê de tomar frente, de se responsabilizar, e isso são competências da liderança. E essa sua pergunta, ela é tão interessante porque a gente vê muitos bons técnicos virando péssimos líderes. Que é o quê? Eu pego uma pessoa que não vem com essas características, não desenvolvo essas características no profissional, e aí ele era um excelente vendedor, batia todas as metas, os clientes adoravam ele, mas ele não tem, né, competência para liderar e não teve oportunidade de se desenvolver. E aí ele vai se tornar um péssimo líder, deixando então de fazer entregas maravilhosas como profissional. E sabe que hoje, Fabiano, existem caminhos de carreira diferentes. Então você pode nas organizações seguir carreiras onde a liderança é uma possibilidade de crescimento ou seguir um caminho técnico de especialista. Exato. Que também vai te possibilitar crescer. Ótimo você ter colocado isso, que eu até separei aqui um trecho, líder versus chefe, que a gente já conseguiu colocar aqui, o líder versus chefe. De alguma forma a gente já identificou aqui nesse papo o que é o líder, o que é o chefe. O chefe é o cara que tem ali o cargo, tem a patente. Então, se fosse no exército, o chefe é o cara que está ali com as 3 estrelas do lado esquerdo do peito. Se eu estiver errado aí, eu acho que é isso mesmo. E já o líder é o cara com as 3 estrelas no peito, que além de chefe, ele é líder. Mas e quando a pessoa não quer ser líder, Janaína? Porque tem isso, às vezes a pessoa ela quer ser liderada. Tem nada de pecado nisso, não, né? Não, eu acho que hoje a gente tem estimulado muito que as pessoas elas realmente sejam protagonistas das suas escolhas. E aí fica uma dica assim muito importante, né? O primeiro estágio da liderança é a autoliderança, que implica a gente saber o que a gente quer, inclusive se a gente quer ou não ser líder. E que tem espaço no mercado para todo mundo, para todas as carreiras, e que quem realmente encarar esse desafio da liderança entenda que vai ter, né, desafios aí relacionados a essas competências e que é uma escolha, né? Agora, Janaína, é muito legal isso, muito bonito a gente falar isso, mas tem um lado obscuro da coisa, que às vezes nas empresas, e a pessoa que está nos acompanhando agora, você com certeza deve ter tido uma experiência dessa, ouviu alguém passar. A pessoa não quer ser líder, ela não tem característica de líder, mas ela se torna líder pela necessidade da empresa, talvez até porque ali é o cara que tem o conhecimento técnico que precisa para liderar determinada coisa. E aí, liderança às vezes nas empresas, até pelo sistema trabalhista que a gente tem, é um caminho sem volta, porque não tem jeito do cara voltar a ser o vendedor do exemplo anterior e deixar de ser o coordenador de vendas e voltar para ser vendedor, ou seja, é a hora de dizer não para uma promoção. Como dizer um não para a promoção? Difícil, né? É difícil. Dá até um programa, a gente pode fazer um programa sobre isso. Como dizer não para a promoção? A melhor forma de você saber se deve ou não dizer não é você ter definido claramente qual é seu objetivo de carreira.
Se eu sei onde eu quero chegar, o que eu gosto de fazer, o que eu faço melhor, que tipo de remuneração eu quero ter, eu vou ter mais tranquilidade para no momento em que a empresa me convida para um lugar que opa, peraí, mas esse eu não quero ser líder. Você então dizer das suas aspirações, de onde você quer ficar, de onde você entende que é a sua melhor contribuição. Então volto aí na autoliderança, que é a gente investir, entender o que a gente quer para a nossa carreira. A liderança hoje na administração, ela tem falta de líderes? Qual que é a sua visão assim? O Mário Sérgio Cortella fala uma coisa que é interessante, que ele fala assim que o ápice da preguiça é quando o cara vira e fala assim, mas alguém tem que vir resolver isso aqui. Gente, mas essa mesa tá errada aqui, como é que alguém não viu ainda, né? Ele fala que o ápice da preguiça é isso. Eu já acho que não é nem o ápice da preguiça, é o ápice da falta de liderança, né? Porque ninguém teve a cara de pegar a mesa e transformar. Estamos em carência de líderes? Como a liderança ela acompanha muito o movimento de mercado e o mercado de trabalho está em transformação, a gente está sempre precisando formar novas lideranças. Porque a nossa capacidade, às vezes, de aprender o que esse mundo do trabalho está demandando da gente, ela está numa velocidade menor do que as mudanças vão acontecendo. Então, os nossos líderes precisam sempre estar sendo requalificados, treinados. Então, se for para dizer falta líder, falta mais capacitação para esses que estão hoje ocupando a posição de liderança. Janaína, foi ótimo, viu? Foi um papo que a gente conseguiu introduzir aqui rapidamente vários assuntos, mas a gente abriu janelas aqui para que a pessoa que está em casa possa, de certa forma, pensar sobre liderança e até mesmo, que eu achei legal que a Janaína falou, nunca vi ninguém falando isso aí, viu? Que a pessoa pode dizer assim, não quero ser líder, não estou afim de ser líder. Talvez seja até meu caso, inclusive. Muito obrigado, viu, Janaína, pela sua participação aqui com a gente. Eu quero contar com você outras vezes aqui no programa. Obrigada, Fabiano. O prazer foi meu. Conte comigo. Vai ser um prazer estar aqui conversando sobre esse e outros assuntos. Legal. Janaína Fidelis, psicóloga, mestre em administração. Pois é, o nosso programa está terminando o primeiro bloco. Na volta, você vai conhecer um pouco da história, conhecer um pouco também aí das ideias da Margarida Salomão, gestora, prefeita de Juiz de Fora, ela que concedeu uma entrevista para a gente aqui no canal, esteve aqui em visita e a gente fez uma entrevista com ela, você vai acompanhar na volta do intervalo. A gente volta já já.